Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês uma receitinha deliciosa, que é uma receita de geleia feita com essa florzinha aqui, lindinha e charmosa, muito conhecida por quase todos nós. E para quem não conhece, esse aqui é o malvavisco, parente do hibisco, também conhecida como hibisco colibri. É uma planta, é uma punk, onde a gente pode estar consumindo não só as flores, mas também as folhas na forma de verdura, as verduras de folhas verde escuro. Então, é uma planta bem versátil, né? Onde a gente pode utilizar quase tudo dela. E hoje nós vamos fazer uma geleia com malvavisco, acompanhado de uma geleia de frutas vermelhas. E aí fica bem saborosa, certo? Então, para a receitinha de hoje, o que nós vamos precisar? Primeiramente, eu colhi as flores e aí eu removi esse cabinho verde e também o pistilo, tá? Então, no caso aqui, a gente só vai aproveitar as pétalas, certo? Então, eu removi o pistilo e esse cabinho verde. Depois, eu lavei bastante em água corrente. E aqui, ó, já está lavadinha. E aí, eu piquei com a mão, né? Evite de picar com faca, para não ter oxidação aqui das pétalas, certo? Então, na receitinha de hoje aqui, o que a gente vai precisar? Eu tenho aqui uma xícara de frutas vermelhas, onde eu tô utilizando morango, mirtilo e amora, certo? Eu tenho aqui uma xícara de frutas vermelhas, 150 gramas de açúcar demerara, se você quiser pode usar o açúcar cristal. Tenho aqui um punhado de pétalas, que dá mais ou menos aqui meia xícara de pétalas do malvavisco. Tenho um sumo de meio limão, cravo da Índia e um pedacinho de pimenta malaguetinha, porque eu gosto das minhas geleias um pouco apimentada. Isso aqui, então, é opcional. Se você não quiser acrescentar, não precisa. Lembrando que todos os pratos que leva cravo, você consegue melhorar a durabilidade desse prato, né? Então, no caso aqui, sua geleia, se fosse durar 4 dias, pode ser que ela dure um pouco mais, 6 dias, certo? No caso aqui, as geleias, pra gente poder precisar a durabilidade dela, tem vários fatores. No caso, como eu gosto de fazer geleia para usar rápido, por isso que eu faço em pouca quantidade, então, e eu gosto de usar pouco açúcar, porque o açúcar também é um conservante, então minhas geleias não vão durar muito tempo, né? Então, no máximo aí 5, 6 dias na geladeira, talvez até um pouco mais. Mas para as pessoas que vão comercializar, existe um preparo, né, diferente, que no caso ainda não vou falar sobre aqui, mas depois a gente pode até vir conversar sobre isso. Isso envolve a esterilização do vidro, a quantidade de açúcar que passa a ser maior, e às vezes tem pessoas que usam, né, alguns outros produtos para poder comercializar. Mas como a nossa geleia aqui é uma geleia natural, né, sem muito conservante, né, a gente quer usar pouco açúcar, vai ser uma geleia que a durabilidade vai ser menor, certo? Então, aqui, em uma panela, que é também o ideal que não use panelas de alumínio, o ideal é panelas de inox ou de cerâmica, tá? As colheres também, sempre usar colheres de bambu ou de silicone, de plástico, para não interferir no sabor, na oxidação aqui da sua geleia. Então, isso é bem importante também. Então, eu vou colocar aqui as flores, tá?
já estão, igual eu falei, higienizadas. Vou acrescentar as frutas vermelhas. E vou colocar aqui o açúcar. Certo? Eu gosto de colocar uma pitadinha de sal para essa geleia não ficar tão doce. E também vou usar aqui o sumo de um limão, porque eu gosto da geleia também um pouquinho mais cítrica, certo? E o limão também ajuda aí, de certa forma, a não oxidar a geleia, né? As frutas, as flores. E também já vou acrescentar aqui o meu cravo e um pedacinho da pimenta malaguetinha, certo? Agora, nós vamos misturar os ingredientes aqui. O meu fogo ainda está desligado, certo? Aí, vamos deixar bem misturadinho. E agora, eu vou ligar o fogo baixo, certo? Nós vamos tampar a panela e vamos esperar começar a ferver. E lembrando que sempre a gente vai estar mexendo aqui de vez em quando a nossa geleia, tá bom? Então, aqui já começou a levantar fervura, então eu vou dar uma leve mexidinha. Nesse ponto aqui, a gente já pode começar a desmanchar as frutinhas, tá? A gente pode começar aqui a apertar e vamos desmanchando. Então, pessoal, aqui, né, já continua a fervura. Estamos aqui desmanchando as frutinhas, continua apertando para desmanchar. Você pode usar o auxílio de um garfo de inox também para apertar essas frutinhas e ir desmanchando, certo? E aí, no caso aqui, daqui a pouco, quando reduzir um pouco mais, né, secar um pouquinho mais aqui, nós vamos desligar o fogo, que eu vou bater essa mistura aqui no liquidificador, para desmanchar todo e qualquer pedacinho de fruta e pétalas que ficar aqui no meio. Vai ficar bem dissolvido aqui, sem nenhum pedacinho. O ponto aqui já tá dando ponto de geleia, a gente já vê que tá dando uma calda. E aí, daqui a pouco eu mostro a gente batendo aqui no liquidificador. Então, olha, já tá atingindo aqui um ponto que já está mais ou menos na hora de desligar esse fogo aqui e bater no liquidificador. Nós vamos dissolver todas elas aqui, certo? Então, eu vou desligar aqui meu fogo. No caso aqui, a gente não vai deixar esfriar por tanto tempo. Eu vou esperar pelo menos uns 2 minutinhos aqui, tá? Pra não ir tão quente pro liquidificador. Então, pessoal, aqui está. Já coloquei aqui no liquidificador. E eu vou bater só o suficiente aqui pra desmanchar mesmo os pedacinhos das frutas que estão aqui, certo? E após bater aqui, nós vamos voltar essa mistura pra panela, tá? Porque aí a gente vai acabar de dar o ponto, certo? Então, acabei de despejar aqui, né, após bater no liquidificador, tá vendo que dissolveu todas as frutinhas e as pétalas, e agora eu vou acabar de chegar no ponto da geleia aqui, né? Vamos deixar secando até chegar. Lembrando que geleia a gente nunca tira ela muito dura, por quê? Quando esfriar, ela vai ter um outro comportamento. Então, caso você queira ver o ponto da sua geleia, uma dica é pegar um pouquinho e sempre colocando num pires. E aí, você coloca um pouquinho de água nesse pires e pinga a gotinha. E aí, você vai ver como a geleia ficará fria. E aí, é o ponto. E aí, a gente quer uma geleia que não muito dura, né? Pra gente conseguir usar a faca. Então, a gente sempre tira ela um pouquinho ainda
mais molinha, tá certo? Então, já já a gente volta aqui para eu mostrar o ponto final aí da geleia. Então, aqui eu já estou chegando ao ponto final dessa geleia. A gente percebe que ela já tá começando a desprender do fundo da panela, como se fosse um brigadeiro. E aí, pra mim, aqui já tá no ponto ideal de tirar aqui da panela. E aí, eu vou despejar no pote ao qual eu vou armazenar essa geleia aqui. Como eu falei, a minha geleia é para ser consumida rápido. Então, eu vou colocar nessa cumbuquinha, mas para quem queira deixar por mais tempo, use frascos de vidro com tampas metálicas esterilizados, e aí você deixa na geladeira, tá certo? Já vou mostrar aqui a apresentação final dessa geleia. E agora eu vou provar a geleia. Eu tô usando aqui um pedacinho de queijo. Então, você pode servir com torradas, com queijo, acompanhar pratos salgados. E, gente, sem brincadeira, é uma delícia. Um aroma e um sabor adocicado de rosa, de flor. E no final, levemente picante, devido à malaguetinha que eu acrescentei. E é isso. Espero que vocês gostem. Se gostou, curta, compartilhe, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e bom apetite! Bye!